Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, ainda aqui nos Estados Unidos, deixando Miami, a gente segue viagem, seguimos aí acompanhando a Copa do Mundo de Clubes, independente aí do Flamengo ter saído, já ter chegado no Rio de Janeiro, a gente segue aqui trazendo as notícias do Mengão, tem aí atualização, o Gerson saiu do Flamengo, não é mais jogador do Flamengo. A gente vai trazer aqui os detalhes que aconteceu, a atualização de hoje, né? O Flamengo aí perde o seu capitão, mas o Flamengo quis vender o jogador, tá? Não adianta esse papo de que o Flamengo não quer vender nenhum dos seus titulares, que isso não cola. Quando você abaixa a multa do jeito que o Flamengo abaixou para 25 milhões de euros e reduz drasticamente essa multa, você tá querendo sim vender o jogador. Não adianta. E a gente tem, então, a informação trazida pelo GE, né? Uma informação que foi trazida tanto pela nossa equipe, quanto pelo Júlio Miguel Neto também, lá há uns 15 dias atrás, que no dia 30 seria paga a multa, acabou que foi paga no dia 1º, né? Logo depois da chegada aí do Gerson. O jogador chegou hoje junto com parte da delegação do Flamengo, parte do elenco ficou ainda aqui nos Estados Unidos, chegaram no Rio de Janeiro, vão ter alguns dias de folga, se reapresentam no sábado, mas o Flamengo então inicia a preparação aí, sem o Gerson, né, para Libertadores, jogo contra o Inter, também a preparação para a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é líder, sem o Gerson. O Flamengo vai precisar contratar, está aí em reta final de negociação para confirmar o Jorge Carrascal e tem outros nomes aí na lista para reforçar o elenco do Flamengo. Então o José Bodo vai ter trabalho, vai ter que contratar e que contrate bem, né? Porque o Flamengo, tirando aí os 30%, o Flamengo deve ganhar cerca de 110 milhões de reais pela participação na Copa do Mundo de Clubes, mais uns, o euro está de 6,40, algo nessa faixa aí, tem que pagar comissões e tudo mais, mas acredito eu que o Flamengo então tenha, na verdade, total 250 milhões de reais aí. Ainda tem a possível saída do Wesley também, que deve gerar uma grana muito alta para o Flamengo. Então tudo isso aí o Flamengo vai ter dinheiro para repor, mas tem que repor. E tem que repor logo, porque tem as competições já voltando aí em breve. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a gente tem hoje o Real Madrid, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. Real Madrid enfrentando a Juventus. Real Madrid está pagando muito pouco, né? Mas eu acho que ainda assim vale a pena, porque é favoritaço. Tem outros clubes também que estão saindo, como o City, que era favorito, estão saindo, mas eu sinceramente acho que mesmo com a Juventus aí, que perdeu aí na fase de grupos, né? Tomou uma porradinha do próprio City, eu acho que a Juventus aí não consegue vencer do Real Madrid. E tem o outro jogo ali que eu acho que o Monterrey vai aprontar, e aí ele é o azarão, eu acho que o Monterrey vai aprontar para cima do Borussia, tá? Então fica ligado que hoje tem essa rodada aí para você aproveitar, que é a última rodada das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Então, para a gente fechar aqui a informação do Gerson, o Flamengo então recebendo à vista 25 milhões de euros pela contratação. Não queria que fosse o Zenit, o Gerson chegou a balançar com a proposta do Al Nassr, do Jorge Jesus, mas acabou que tinha uma questão aí, que talvez o Gerson tivesse que pagar uma multa se ele não fosse para o Zenit, porque ele já tinha assinado com os caras. Isso não se confirma, mas a informação que saiu no GE foi essa, que então, após reuniões, o pai do Gerson, Marcão, queria o Zenit, o Carlos Leite queria o Al Nassr. Essa é a informação que trouxeram. Ficou esse impasse ontem e hoje a decisão foi pelo Zenit. O Gerson, então, ele mesmo deposita a multa. Ele recebe a multa do Zenit e ele repassa ao Flamengo, o Gerson saindo do Flamengo. E aí tem aquela questão também dos direitos de imagem que ele terá que devolver ao Flamengo. Então o Flamengo deve receber mais um valor ainda, mas isso aí não deve ser imediato, tá? Então o Gerson saindo, acabou. O Flamengo perdeu o seu capitão. O capitão provavelmente deve passar a ser o Arrascaeta.
E o Flamengo, que agora acabou a Copa do Mundo de Clubes, começa a pensar também na renovação do Arrascaeta, né? Eu acho que é importante o Flamengo já pensar nessa questão aí do Arrasca, que é o artilheiro do time, é o maior assistente, é o cara que está na sua melhor temporada no Flamengo. Eu acho que agora, já que vendeu o Gerson, é repor e renovar o Arrascaeta, tá? Eu não vejo outra situação que não seja essa daí do Flamengo repor e renovar o Arrascaeta, também resolver a situação, né, dos jogadores que tem que renovar. O Flamengo também que deve renovar o Flamengo deve renovar com o Rossi, né, com o Agustín Rossi, o goleiro aí que, cara, se destacou, inclusive ele salvou o Flamengo de não tomar um 5º gol. Eu acho que, inclusive ele foi bem na jogada do escanteio do primeiro gol do Flamengo. O juiz deu escanteio e foi tiro de meta, ou seja, fomos prejudicados, tá? E ele sofreu aí 2 faltas no escanteio, que foi marcado, e também no próprio gol ele sofre ali uma pressão do jogador, toma uma esbarrada onde ele não poderia tomar, e ali também era falta, tá? Então o Rossi não teve culpa, eu acho que não teve culpa nos gols, e vive um grande momento no Flamengo e também merece aí ser renovado, tá? Eu vou trazer aqui agora o que o Jorginho falou sobre a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Ele se posicionou, assim como outros jogadores se manifestaram também. Sabemos que o resultado desse último jogo não foi o desejado, claro, mas também sabemos que demos o melhor de cada e que deixamos essa competição muito maiores. Foram muito aprendizados envolvidos e com certeza voltamos ao Brasil muito mais fortes. Agradeço imensamente a toda a nação rubro-negra que esteve presente durante todos esses jogos, gritando alto nos estádios e com certeza de casa também no Brasil, né? Esse apoio da nação é essencial para continuarmos seguindo firmes, cabeça erguida, sempre. Vamos, Flamengo. Eu acho que o Flamengo sai forte, acho que o Flamengo fez uma grande Copa do Mundo, teve uma grande vitória contra o Chelsea, que é o time que está nas quartas aí. Você vê que está chegando longe e o Flamengo pode ser campeão e o Flamengo ganhou deles. Então, o Flamengo errou muito contra o Bayern, mas jogou um bom futebol. Inclusive, o Zico falou sobre isso também. Eu acho importante a gente trazer aqui a declaração do Zico. Olha só. Não tem domínio nenhum. O Flamengo foi muito bem. Conseguiu competir. Competiu de forma dentro daquilo que o Felipe Luiz quer que o time jogue, tá? Mas ali... Falou que não teve domínio nenhum o Bayern, que o Flamengo, na verdade, foram erros do Flamengo que geraram os gols. E o Flamengo teve muito mais posse de bola que o Bayern, concordo com o Zico. No campo, você tem que ter algumas coisas que elas precisam ser importantes. Você, quando passa num campeonato como esse, das oitavas, é erro zero. Não adianta. Que os times aproveitam para aquela bolinha ali, você... Não pode errar contra o Bayern de Munique. Não pode errar contra o Bayern de Munique. Custa caro. Custou caro pro Flamengo. Não tem domínio nenhum. Olha aí. Então o Zico deixando claro que não teve domínio nenhum e que custa caro errar contra o Bayern. E custa muito caro mesmo, tá? A gente tem aqui eu postei aqui, quero agradecer a galera, 190 milhões de visualizações nos nossos conteúdos aí, na nossa cobertura. Cara, é emocionante eu ter vocês aí comigo e com a nossa equipe, né? Foram 30 dias aí, os últimos 30 dias com 190 milhões de visualizações, 30 dias intensos de cobertura já desde a preparação, da chegada do Flamengo, dos treinos, dos jogos. E eu fico emocionado, de verdade. Agradecer a vocês pela audiência, pela força, por estarem sempre comigo aqui, a galera que apoia, a galera que está sempre aí ajudando o nosso canal. É emocionante para mim. Ontem eu tive uma live com 450 mil pessoas simultâneas, foi recorde absoluto. Eu nunca tinha visto nenhuma live de nenhum canal de Flamengo, de clubes, a não ser o próprio clube ou a própria TV fazendo transmissão. Eu nunca tinha visto 450 mil pessoas na plataforma Laranjinha, vocês sabem qual é, eu estava lá com 450 mil pessoas, então isso para mim aí
Desculpa a emoção, mas sem drama, sem nada, é só porque é muito emocionante para mim aí ter vocês me ajudando, acompanhando e saber o carinho que vocês têm, cara. 190 milhões de pessoas, cara. 190 milhões de pessoas passaram pelo meu Instagram e acompanharam o conteúdo que a minha equipe produziu. Quero agradecer a minha esposa que está aqui do meu lado, que sempre me dá força, que sempre, cara, faz de tudo para ajudar na hora de eu fazer o meu trabalho. Quantas vezes ela deixa de fazer um passeio, de fazer alguma coisa, porque tem que parar para eu fazer um vídeo, e ela respeita, ela sabe quantas músicas ela tem que parar de ouvir para eu gravar. Ela está aqui do meu lado e eu realmente me emociono, porque eu gosto de agradecer, porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, sabe? Ela ter que ouvir o tempo todo, ter que estar comigo enquanto eu gravo. É quase como se eu tivesse que ficar todos os dias ali do lado dela enquanto ela faz as aulas dela, as coisas dela, então eu tendo que escutar tudo que ela está fazendo. Então ela tem uma paciência incrível. Eu queria muito agradecer também. Acho que é importante eu falar isso, porque foi muito importante para mim essa cobertura. Bem, a gente tem aqui uma informação importante para trazer aqui também sobre a questão do Filipe Luiz, que a informação do Thiago Lima, do GE, que o Filipe Luiz está nos planos aí da diretoria, uma renovação, né, ampliar seu contrato. O Flamengo aí demonstrou interesse em renovar o contrato do Filipe Luiz. As conversas aí estavam meio paralisadas por causa da Copa do Mundo de Clubes, e a tendência é que agora os lados comecem, tanto o lado do Filipe quanto da diretoria, comecem a conversar novamente para essa renovação, para permanência por mais tempo do Filipe Luiz, que faz um grande trabalho no Flamengo. Então, o mais provável, é o que se acredita dentro do clube, é que o caminho natural é da renovação e que ele vai ficar bastante tempo ainda no Flamengo. Mesmo com todo esse assédio, todo mundo falando sobre o Filipe Luiz, sobre o trabalho dele, todos no exterior falando, a vontade aí das duas partes, e também estão aí conversando sobre questão de tempo e de valorização salarial, mas o Filipe deve permanecer por mais um bom tempo aí no Flamengo. Se Deus quiser, a gente conquistando aí títulos importantes nesse ano de 2025, quem sabe, né? Quem sabe, falei mais cedo, voltar a disputar o Mundial, aquele Mundial do final do ano. Não é a Copa do Mundo de clubes de 32 equipes, que a gente nem sabe se vai continuar tendo, se vai continuar existindo, os clubes europeus contra e tudo mais, mas o Intercontinental, aquele do final do ano, que os europeus jogam uma vez só, aquele deve acontecer, e quem sabe o Flamengo tem a chance aí de enfrentar o Paris Saint-Germain, mas para isso o Flamengo tem um caminho aí de passar 3 fases, chegar numa final de Libertadores e ser campeão, quem sabe também contra um River Plate, né? Já pensou novamente lá no Monumental de Lima? Pois é. O elenco do Flamengo desembarca no Rio de Janeiro. Matheus Cunha, Cebolinha e Wesley aqui no Rio, tá aí Gerson, que está negociando seu futuro, o futuro ainda está incerto. Tá aí o técnico Filipe Luiz, acompanhado do diretor de futebol, José Boto, Jorginho, jogou muito com a camisa do Flamengo nesse Mundial, vai voar aí no futebol brasileiro, recebendo a Michael, Heitor Lucas e Luiz Araújo, o goleiro Léo Nanete, goleiro alto, muito bom, diretamente da base rubro-negra. Caio Plata, Gonzalo Plata, volante ala, passando. Meus Cria, João Vitor, Josta, Nico Dela Cruz, 2 malas acompanhado do uruguaio Varela, saiu para o Aluciano, brilhou aí na Copa do Mundo de Clubes, um garoto muito promissor. Matheus Gonçalves, mais um que aí que voltou para o Rio de Janeiro.
Ele era o Diogo Alves. Ele era o Cleiton. A outra aí que retorna ao Rio. O Everton Araújo. Sandro e Danilo. A dupla aí que é um largo perto um do outro. Tiveram uma boa exibição. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, estão todos aí no comentário fixado. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!